Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje, claro, o programa tem sido igual a todos esses outros ao longo desses 18 anos, trazendo sempre muita informação, trazendo sempre muita curiosidade e, acima de tudo, respeitando a pauta que vocês sempre nos indicam. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado por vocês nos seguirem nas redes sociais. E hoje no programa nós vamos falar sobre espaço pet, claro, o cuidado com os nossos animaizinhos de estimação. Você sabe aquele momento que o gatinho ou o cachorro começa a lacrimejar? Isso mesmo. Será que isso é normal? Antigamente realmente o pessoal falava, né, que não, se ele tiver com remela no olho, o cachorro, é porque está com verme. Até que ponto isso é verdade? Eu vou conversar daqui a pouquinho com uma médica veterinária especialista em oftalmologia, que vai nos esclarecer parte das nossas dúvidas. Também hoje no programa Mega Profissionais, nós vamos falar de, claro, como cuidar do seu patrimônio, da sua casa, do seu carro, do seu apartamento, como preservar esse patrimônio, principalmente quando você tem acesso a questões financeiras, né, ou dificuldades financeiras. Daqui a pouco, o seu Antônio do Prado e a Fernanda do cartório Antônio do Prado vai nos dar dicas especiais a respeito desse assunto. E vamos iniciar o nosso programa hoje falando de uma dúvida muito recorrente nas mulheres, principalmente nas mulheres. Sabe aquele momento que vocês escovam o cabelo e sempre cai muito cabelo? Tem até mulheres que ficam pegando na mão muito o cabelo, né, e tirando os fios ali. Até que ponto isso é normal? Essa queda de cabelo? É claro que penso eu que naturalmente deva cair os velhos e substituir os novos. Mas será que a coisa funciona dessa forma? Eu convidei uma especialista nesse assunto, que é a tricologista Sandra Assis Maia, da Clínica Autoestima, que aliás é nossa colaboradora aqui no programa. Tudo bem com você, né, Sandra? É claro que todo mundo tem essa dúvida, Sandra, principalmente as internautas, né? Que sempre nos questionam, né? Até que ponto essa queda de cabelo é normal, é natural? É muito importante dar uma atenção especial quando o cabelo está aparecendo, aonde a pessoa fica um determinado tempo, em volta da cadeira, no sofá, no travesseiro. Então, quando está tendo muito cabelo solto, às vezes a pessoa fala, Sandra, quando eu vou varrer a casa, está cheio de cabelo, então a pessoa fica assustada. Então, é quando é excesso. Porque uma troca normal, como você colocou aí, a troca do velho pelo novo, um ciclo de vida capilar, ele pode durar de 2 até 10 anos ou mais. Então o cabelo ele tem o tempo de vida para ele trocar. Só que no meio do caminho, a gente tem que lembrar que o cabelo está no corpo e ele vai sofrer todas as consequências que esse corpo sofrer. E hoje, como você colocou aí, que está tendo muitas mulheres com queda de cabelo, realmente, Tancredo, hoje assim, lá na clínica a gente vê quase que equiparado, a mesma quantidade de homem, a mesma quantidade de mulher fazendo tratamento. Eu ouço mais relatos das mulheres, as mulheres falando que muita queda de cabelo, reclamam muito da queda de cabelo. E o homem, quando vai reclamar, ele já está sem cabelo, sabe? Exatamente, mas não está bem assim também não, Tancredo. O homem já está assim, já buscando mais... O homem reclamando é quando caiu tudo. Às vezes está buscando muita prevenção, né? E tem os homens que não se incomodam mesmo com a calvície. Não importa. Acreditam que aquilo seja inclusive da própria masculinidade. Já fala, também, não, eu não importo, eu já aprendi a lidar com isso. Então, existe vai muito da aceitação e da forma que a pessoa encara, né? E o interessante é que quando a gente fala por que a mulher hoje com tanta queda de cabelo, eu coloco em primeiro lugar a questão mesmo do estresse, da ansiedade. A mulher, ela assumiu muito a responsabilidade. Ela hoje tem um compromisso muito grande, profissional, mas ela não deixou de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, de ter toda essa questão aí que precisa de ter um suporte também. E eu falo que hoje o que mais altera, pela minha experiência de ser psicanalista e ortomolecular, para eu fazer um diagnóstico na tricologia, eu olho muito, eu busco ver de uma forma como um todo, né, de uma forma holística, porque o mais importante é o diagnóstico. Quando você consegue perceber aonde que está tendo
aonde o gatilho está sendo puxado com mais intensidade, você consegue instruir, orientar, consegue compensar com tratamento. Então, primeiro passo é um diagnóstico. Aliás, me veio aqui à mente a pergunta, não sei se é pergunta, não posso caracterizar como pergunta, mas uma colocação da dona Valda. Ela é do Parque Ateneu de Goiânia. Ela falou: olha, eu quero saber da Sandra, se eu for tratar com ela, eu vou ter um cabelo cacheado igual o dela. Cabelo bonito igual o dela. Um abraço, dona Valda. Muito obrigado. Eu não a conheço, mandou um questionamento, né? Mandou há pouco. E a produção até pediu para me interagir, né? Eu vou ter um cabelo tão bonito quanto o dela, que ela vê o seu cabelo, né? Muito bonito, né? E aí, Sandra, será que ela vai ter um cabelo tão bonito quanto você, se ela tratar? Então, agora veio assim, até eu quero compartilhar, porque a gente compartilha as experiências, né, Tancredo, também. Dona Valda, eu tenho, como todas as mulheres, né? Então eu tenho muito compromisso, muito trabalho. Eu tive um problema de queda, chamado areata, por excesso de trabalho, de estresse. Mas isso há muitos anos? Não, tô saindo dela agora. Mesmo? Eu tive 3 placas de areata. Não, mas a gente pensava que você, como tricologista, estava imune. Pois é. Autoimune. Normalmente se pensa assim. É. Então, o que eu falo, qualquer um de nós, Tancredo, está sujeito a ter um problema de queda. Não tem problema nenhum. Então, eu quero até gravar um dia, eu quero mostrar as fotos, como ficou, como que foi essa queda, de que forma que eu perdi esse cabelo. Eu quero ver. Se você então, tem os locais que eu perdi. Graças a Deus que eu consegui perceber, né? Quando eu percebi que eu tinha perdido em 3 partes do couro cabeludo uma placa arredondada, que é areata, eu sentia algo diferente no meu couro cabeludo. Areata é o nome da doença? Exatamente, alopecia areata. Aí o que acontece? Eu senti o sintoma. E eu ainda pensei assim comigo mesma. Eu tô com sintoma de areata. Senti, não vi. Porque dá aquela sensação de esquentar o couro cabeludo, sensação de inflamação no local e às vezes é um incômodo. Você fala, gente, parece que tem algo errado aqui. E a areata, ela é assim, é instantânea, não respeita ciclo. Você tá com cabelo, de repente naquele lugar você tá sem o cabelo. Que isso? Então... Do dia pra noite, assim? Do dia pra noite, é muito rápido a areata. Então, é um dos sintomas que não respeita ciclo, não espera 3 meses para depois ter o efeito. Tem prevenção? A prevenção, como que eu me comportei? Uhum. Eu quero compartilhar isso. Quando eu percebi que a moça foi escovar meu cabelo e falou, Sandra, olha aqui. Eu falei, tira a foto. A hora que ela tirou a foto, eu falei, vamos fazer uma tricoscopia. Fiz a tricoscopia. Mas você fez em você mesmo? Não, eu pedi, nós temos 2 tricologistas lá com a gente. Na clínica. Isso. Aí elas me acompanharam e o que eu decidi? Eu me coloquei, no primeiro diagnóstico que eu fiz, eu preciso reduzir essa velocidade. Os meus horários estão todos sobrecarregados. Eu estava atendendo em Brasília. O desgaste da viagem e me incomodava muito. Eu sentia muito bem lá trabalhando. A hora que eu pensava que eu tinha que pegar a estrada, eu ficava estressada. Então aí eu... Mesmo porque não tinha nem como você coordenar com voos, né? Porque você não tem horário fixo, né? De repente eu tô lá, organizei, preciso estar aqui, não dava para organizar. Apesar, graças a Deus, eu tenho um carro confortável, tudo, mas a estrada é canseira, né? E nós estamos falando de Goiânia, tá, exatamente. gente? Distância até Brasília em torno de 3 horas a 3 horas e meia. Né? E aí, o que foi a atitude que eu tomei? Descobri o problema, vou tratar, mas eu vou tomar atitude para que não continue. Então, eu já iniciei o tratamento lá na clínica, já fui acompanhada pelas meninas, pelas nossas tricologistas lá também, terapeutas, e decidi mudar a minha agenda. Então, eu reduzi a minha carga horária de trabalho, eu diminuí a quantidade de dias de trabalho e comecei a organizar para que eu não ficasse sobrecarregada e as coisas que me chateavam, que era pegar a estrada, que eu sou muito caseira, sou muito de casa, sou muito prática e simples.
E aí estava me incomodando. E eu comecei a mudar isso. Hoje eu já tenho a foto do cabelo recuperado. Quanto tempo foi isso? Eu passei por esse ficou entre 3 a 4 meses. Que eu descobri, que eu estou tratando e que eu já tenho... Da mesma forma que a doença vem de uma forma muito agressiva, perde do dia para a noite, você também não demora muito tempo para reverter o processo? Eu não posso afirmar isso, Tancredo, porque depende muito de cada um. Depende de cada um. Na verdade, assim, eu já estava percebendo e já estava mudando algumas coisas. Porque tem reações sistêmicas que dependem de cada um. Porque, por exemplo, se a pessoa trata o local, trata aquela inflamação, que é um processo inflamatório muito intenso, é um problema autoimune. É muito intenso o que acontece no metabolismo. Então, além de olhar para essa parte, eu já cuidei da parte emocional. Então, a Sandra estava extremamente estressada. Então, eu comecei a organizar coisas que eu não queria daquela forma e que eu queria mudar. Então, eu tive atitude rápida. Procurei ir buscar mais o verde, natureza. Eu amo ouvir passarinho cantando, coisas naturais, simples. Eu busquei isso. Como é que você consegue? Porque você tem uma agenda muito apertada. Então, acho que é do ser humano, né, Tancredo? Tem que passar por um susto desse. Eu amo o meu cabelo. Eu vejo assim, eu falo que, eu percebo que, às vezes a pessoa pode falar, gente, é exagero, mas não é não. De tudo eu tiro um proveito. Eu pensei assim, gente, eu já sentia a dor de eu ver a pessoa sofrendo pelo problema do cabelo. Hoje eu sinto muito mais, Tancredo. Porque quando eu percebi aquilo, eu tive que ter a atitude rápida e falar assim, meu Deus. É aquilo que eu falo eu amo sempre, meu cabelo. Você tem sucesso no que você faz e nos pacientes que você trata em todo o Brasil, até do exterior, porque você realmente vivencia e coloca na situação deles e estudou e se preparou para isso. E estuda sempre, porque toda vez que eu converso com Sandra, ela está fazendo um curso, uma pós-graduação, uma especialização, ela está aqui, ela está na Argentina, ela está não sei aonde, ela está sempre buscando mais informação, nunca para. E sabe o que eu descobri o meu propósito de vida, Tancredo? Eu amo cuidar das pessoas. Eu amo ajudar elas a sair daquela condição. E eu ter passado por essa experiência, eu senti bem por outro lado, porque eu falei, eu ainda quero investir e poder fazer muito mais para ajudar as pessoas não sentir que não tem jeito. Mas pelo contrário, né? Sentir que há uma solução. Que há uma solução e que tem forma de cuidar. E também não pensar de forma isolada. Vamos parar de se iludir com coisas mirabolantes, imediatistas. As coisas não funcionam assim. Nós estamos falando de gente, de ser humano, que tem emoção, que tem os sistemas, né? O corpo funcionando. Quando você começa a falar, a gente quer ouvir cada vez mais, né? Mas infelizmente o tempo é muito curto, né? Mas vocês têm encontro passando aqui toda semana e sabem que ela vai dar cada vez mais informação. Muito obrigado pela sua participação hoje no programa. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem você volta para conversar mais com a gente. Muito obrigado, Sandra. E o programa só está começando. Daqui a pouquinho eu vou falar de dengue, um assunto seríssimo para você que está em todo o Brasil. Não é só Goiás, não. Tá bom, gente? Mas eu, claro, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês
Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse, não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar de um assunto muito sério, que aliás está tirando o sono de muita gente. Dengue. Eu particularmente pensei que esse assunto fazia parte do passado, até nós nos depararmos com uma das nossas colaboradoras aqui do programa Mega Profissionais com dengue. Isso mesmo, gente, com dengue. E é claro que toda a mídia já noticiou vários casos de dengue em todo o Brasil e a nossa preocupação, claro, que volta e volta com muita força. Eu estou recebendo aqui no programa Mega Profissionais a Flúvia Morim, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde em Goiânia. Inclusive nós vamos conversar sobre a dengue tipo 2. Tudo bem com você, Flúvia? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Eu agradeço o convite. Aliás, estamos preocupados. Dengue. A dengue em Goiânia, tipo 2, antigamente era conhecida como hemorrágica, não é isso? Na verdade, existe até uma confusão por parte da população, porque a gente pode falar de dengue pelo vírus que causa a doença e pela evolução da doença. Então, quando eu falo que nós estamos tendo dengue pelo vírus 2, significa que o vírus que está causando é o vírus dengue 2. Existem 4 tipos de vírus, vírus 1, 2, 3 e 4. Dos 4, o que é considerado o mais virulento, que tem a capacidade de causar formas mais graves, é o vírus dengue 2, que é o que está circulando agora no momento. E aliás, a gente já pode considerar como epidemia, porque a gente está vendo vários casos aqui em Goiânia. Já pode ser considerado assim? Não é epidemia. Nós monitoramos esses casos, né, semanalmente, então todas as unidades de saúde que atendem casos, elas têm que notificar esses casos ao Serviço de Vigilância Epidemiológica. E nós monitoramos isso semanalmente. E nós temos um parâmetro para considerar se é epidemia ou não. Então, hoje, nós podemos, com muita tranquilidade, falar que Goiânia não está em epidemia. O que não quer dizer que a situação está tranquila e sob controle. Você tem uma estimativa de quantos casos já em 2019 registrados? Nós estamos até o momento com 3.200 casos, né? Hoje sai um boletim novo, provavelmente esse número ele vai mudar, mas nós estamos com 3.200 casos, cerca de 15% a menos do que o mesmo período do ano passado. Então não é tão preocupante assim, porque realmente, por que a gente tinha essa ideia que dengue fazia parte do passado? O que aconteceu? Nós perdemos o medo, o que foi? Na verdade, acho que as pessoas se acostumaram, né? Como nós temos uma sazonalidade, ou seja, tem uma época do ano que a gente tem mais casos de dengue, então as pessoas acabam se acostumando. E quando a gente traz a informação de que, mesmo tendo menos casos agora, nossa situação de alerta ela permanece, porque mesmo tendo menos casos, nós podemos ter mais casos graves, inclusive mortes, e isso faz com que nós divulguemos essas informações para que a população fique sempre alerta e tome as providências que ela precisa tomar. Mas tem algum caso de óbito já registrado aqui no estado de Goiás? Nós estamos com 9 óbitos em investigação no município de Goiânia. Eles ainda não foram confirmados. Nós estamos em processo de investigação, mas já tem 9 suspeitos. Mas esses óbitos podem ter vindo através de qual tipo de dengue? Não é 2A2? Provavelmente o vírus dengue 2, porque nem todos os casos que são atendidos nas unidades nós conseguimos fazer o exame para identificar o tipo de vírus. Mas nós conseguimos fazer de uma quantidade que nos leva a crer que os demais casos também possam ser pelo mesmo tipo de vírus. Então, hoje, nós só temos isolado no município de Goiânia, hoje eu falo de janeiro até agora, casos do vírus dengue 2, o que nos leva a crer que os demais casos também aconteceram pelo mesmo tipo.
qual que são os sintomas? São aqueles clássicos, dor no corpo todo, aquelas pintinhas vermelhas, continuam sendo esses mesmos sintomas? Isso, a doença não muda. Mesmo mudando o vírus, a doença é a mesma, a doença dengue. O que acontece de diferente de um vírus para o outro? Primeiro porque esse vírus, após a remissão dos sintomas, né, que a gente chama remissão, é quando a pessoa acha que melhorou, 3º, 4º dia, depois de febre, dor no corpo, dor de cabeça, muita prostração, os sintomas melhoram no 3º, 4º dia. A pessoa acha que sarou. Só que em alguns casos, é a partir desse momento que começam as complicações e os sinais de agravamento. Então, esse vírus, ele tem uma capacidade maior de complicar e agravar depois desse 3º, 4º dia. Por isso que a gente fala que ele é o mais virulento dos 4 tipos. Então, a pessoa, ela deve estar sempre atenta, né? Primeiro, não se automedicar, não ficar em casa. Surgiram sintomas? Procure o serviço médico. Imediatamente. E siga corretamente as orientações do profissional. Mesmo porque, gente, quando a gente aparece sintomas, geralmente a gente acaba associando, não, isso é dengue. Passa, eu vou tomar água, ficar em casa descansando, que vai passar. Não se sabe, porque várias doenças, inclusive já relatadas aqui no programa, nós estamos completando 18 anos que estamos no ar, com vários profissionais da área de saúde, e relatando várias doenças com sintomas parecidos, né? Então a gente não pode realmente se medicar. Aliás, é um mal do brasileiro eterno, né? Se automedicar, inclusive até faz análise. Aliás, eu tenho amigos, né, que não só se contentam em se automedicar, não. Eles já estão diagnosticando os amigos, né? O que você tem? Não, isso aí com certeza é uma dengue, você vai tomar tal e tal medicamento. Eu falei, gente, a gente não pode nem se responsabilizar, imagina com relação ao outro. Exatamente, a automedicação, ela pode agravar muito os sintomas. Primeiro, tem alguns medicamentos que quem tem dengue não pode tomar. Quais são? Medicamento que contém ácido acetil salicílico, que é o famoso AS. Então, e alguns tipos de analgésicos também são contraindicados. Por quê? Alguns desses medicamentos, eles podem potencializar os sinais de agravamento. Então, não é indicado. Por isso que a gente fala, não se automedique. Procura um médico, faça uma consulta para ser diagnosticado corretamente, tomar os medicamentos corretamente e ter o acompanhamento que ele precisa. Essa é a forma mais correta, né? Com certeza. A prevenção continua sendo não deixar o vírus morar em casa, o mosquitinho lá, se hospedar na nossa residência, continua sendo essa? Continua sendo. Apesar de nós termos uma vacina hoje que já foi liberada pela Anvisa, né? Nós temos desde 2017, a Anvisa liberou uma vacina para ser comercializada no Brasil. Ela ainda não foi incluída como no calendário básico de vacinação do Ministério, porque é uma vacina nova, ainda muitos estudos estão sendo feitos sobre a sua eficácia, sua efetividade, como política pública de prevenção para a dengue. Então, até que isso faça parte da política nacional de prevenção da dengue, né, a vacina seja incorporada, a única forma que nós temos de controlar a doença é evitando que o mosquito nasça, principalmente. Evitando criadouros dentro de casa, eliminando o máximo possível para diminuir a quantidade de mosquito. Quando a gente fala criadouros, imediatamente nós associamos ao pneu, né? Não, lá em casa não tem pneu, lá em casa não tem aquele tanto de água parada, né? Mas surpreendentemente, até uma tampinha de refrigerante, daquele refrigerante PET, ele pode ser também ali um recipiente apropriado para a proliferação do mosquito, não é isso? Exatamente. Qualquer recipiente que acumule água por mais de 5 dias, qualquer um, nessa época do ano, plástico, qualquer recipiente, até uma poça d'água que tem no seu quintal. Tá? Qualquer local desse ele pode virar um criadouro e o mosquito depositar os seus ovos e ali se tornar um foco do mosquito. Então a gente fala muito, se você fizer uma vistoria na sua casa uma vez por semana, retirando esse material que pode ser um criadouro, ou então protegendo aquilo que não pode ser jogado fora, né? Um exemplo, você tem lá, as pessoas hoje estão armazenando a água da chuva para economizar na água, né, de distribuição pública. Não tem problema, desde que ela cubra aquele tambor para evitar o contato do mosquito com a água. Então, assim, tomando essas precauções, a gente consegue diminuir mosquito e consegue também diminuir doença. Agora, a água parece que tem que ser limpa, não tem? Essa água parada tem que ser limpa. Não mais, né? No início, sim. No início, a gente sempre orientava, né? A água limpa é o problema. Não, hoje nós temos encontrado, inclusive, foco de mosquito em fossa séptica. Por incrível que pareça. Então, ele vem se adaptando de uma forma muito rápida nos meios urbanos. E com isso, se ele não acha água limpa, ele pode depositar os seus ovos na água suja. Agora, aqueles remédios também que a gente compra e é noticiado na grande mídia, vendido também, ele tem a sua eficácia? Então, vamos lá que eu tenho uma notícia não muito boa.
A gente, além de monitorar a doença, a gente monitora também o grau de resistência dos nossos mosquitos a alguns inseticidas. O último monitoramento que nós fizemos, a análise que nós fizemos, nós verificamos que os nossos mosquitos de Goiânia, eles têm uma alta resistência a inseticidas à base de piretroide, que a maioria desses vendido em supermercados, né? Você pode ler lá que a maioria deles é à base de piretroide. E os nossos mosquitos são resistentes. Então pode até repelir, mas não vai matar. Mas que história é essa? O mosquito goiano agora é diferente dos outros? Como assim? Mas isso não deve ser uma prioridade em Goiânia? Não, a última análise feita, os dois municípios era Belo Horizonte e Goiânia. Os mosquitos, tanto de Belo Horizonte quanto de Goiânia, assim, não quer dizer que os demais não tenham resistência, mas a gente não tem conhecimento, ou então nunca fizeram análise. Mas dos que a gente faz análise, a gente faz isso regularmente aqui, então nós verificamos. Tanto que nós mudamos o inseticida que os agentes usam para combater o mosquito. Aquele fumacê que sai na rua. Não é o carro mais, a gente hoje só usa bomba costal. Né? Ao invés de ter o caminhão, a gente, porque na verdade tem alguns estudos, algumas capitais brasileiras, por exemplo, já não usam fumacê mais. Exemplo, Belo Horizonte. Por quê? Porque nós temos muitas barreiras, né? Nós temos muros muito altos, a Goiânia é uma cidade muito arborizada e acaba que a árvore impede que o veneno chegue até a residência. Então nós optamos por usar preferencialmente a bomba costal. A gente coloca a bomba e vai dentro da casa, dentro do pé do domicílio, não no interior da casa, mas no quintal, nos muros, na fachada da casa, fazendo essa borrifação. Ela tem um efeito melhor do que o fumacê. E não tem como a gente comprar desse inseticida e fazer por conta própria? Vou te falar, felizmente não. Porque se tivesse, provavelmente a gente teria resistência para esses também. Um dos motivos da resistência é o uso indiscriminado e de forma inadequada desses inseticidas. Por isso o Ministério da Saúde preconiza que apenas as secretarias municipais e estaduais possam comprar e manipular esses inseticidas da forma que a gente faz. Então é isso que acontece. Exatamente. Muito obrigado pelo seu esclarecimento também. Para mim foi tudo novo, né? Pelo menos a gente achava que continuava a história mais ou menos aquela antiga, né? E é claro que a prevenção sempre é o melhor remédio, né, gente? A gente tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado não só com a gente, mas também com os nossos vizinhos ali, né? E sempre esclarecer na medida do possível. Claro que a gente não vai entrar na casa da pessoa, né? Mas cada um fazendo a sua parte já é de bom tamanho. Não é isso? E queremos viver com saúde e sem dengue. Por quantos dias, por quanto tempo fica a dengue no corpo da pessoa, os sintomas? A doença ela pode variar de 5 a 10 dias, né? E o mosquito infectado, ele pode ficar até 45 dias transmitindo a doença. Para vocês terem uma ideia, o quanto é difícil fazer o controle. Até 45 dias. Prevenção é a solução. É o criador. E lembrando que caso a pessoa, mesmo após receber a visita do agente, receber a orientação, ela ainda mantiver criadora, ela pode ser multada. E hoje a multa varia de R$ 2.200 a R$ 22.000. Isso é importante. Porque quando toca na parte mais sensível do organismo, do corpo, a pessoa fica atenta. Cuidado que você também pode pagar multa, hein, gente? Tome cuidado com relação a isso. Conversei aqui com Flúvia Amorim, ela que é superintendente de Vigilância e Saúde de Goiânia. Muito obrigado, Flúvia. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada.
Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. O nosso quadro Espaço Pet. Aliás, hoje vamos falar de uma curiosidade. Sabe aquela lacrimejação que tem no nosso animalzinho quando ele começa a parecer que está chorando? É isso que é a nossa dúvida. Será que aquilo é normal ou não? Aquilo pode realmente demonstrar algum sinal de doença? Estou recebendo aqui a médica veterinária, doutora Camila Donati. É isso, doutora? Acertei, Donati? Acertou. Seja bem-vinda no programa Mega Profissionais. É a primeira vez que a senhora vem aqui? Primeira vez. Ok. Essa é lacrimejação? A palavra correta é essa? Lacrimejamento. Lacrimejamento. Ou secreção ocular. Ou secreção ocular. Secreção ocular já me remete a pus, alguma coisa assim. Mais amarelado, mais grossa, uma secreção mais espessa. É normal isso? Não é normal, tá? É comum. A diferença de ser normal e ser comum a gente tem um mito, né? Muitas raças, o Shih Tzu, o Lhasa, que eles têm muito pelo ao redor dos olhos. Todo mundo fala, é normal meu animalzinho ter muita secreção ocular. Não é normal. Sempre tem alguma patologia envolvida, algum problema oftalmológico envolvido. Isso sabe o que me remete? Antigamente, geralmente os pais falavam pra gente, olha, se tem remela no olho do cachorro é porque ele está com verme. Então você tem que tomar algum cuidado com relação a isso, né? Isso tem alguma procedência? Isso é verdade ou não? É o seguinte, a produção de lágrima, ela depende de muitos fatores do organismo, né? Então, muitas viroses, muitas infecções, elas podem diminuir a imunidade, causar uma conjuntivite e aí vem a secreção ocular. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é que tipo que é essa secreção? É somente lágrima? Por quê? Tem alguns animais que têm o ducto nasolacrimal um pouco estreito e é um ducto mais fácil de entupir. Os gatos e os cães de raça braquicefálica, que são os cães que têm o focinho mais curtinho. Tadinho, eles têm tantos problemas, né? Muitos problemas respiratórios. Então, assim, esses animais que têm o focinho mais curtinho, que têm o olho mais proeminente, eles têm o ducto nasolacrimal assim mais fácil de obstruir. Os gatinhos também. Então, assim, o ducto nasolacrimal, o que ele faz? Ele leva a lágrima suja do olho, a lágrima ela limpa o olho e ele joga essa lágrima para dentro do nariz. Por isso que todo mundo fala, quando a pessoa chora, escorre o nariz. É um excesso de lágrima que está indo para dentro do nariz, da cavidade nasal. Então, às vezes, por exemplo, esse ducto, se ele entupir, o que vai causar? O animal vai jogar a lágrima para fora aqui na pálpebra. E a gente chama de epífora. Então, assim, é um lacrimejamento, é lágrima saudável, um excesso de lágrima ao redor dos olhos, tá? O animal parece que tá chorando, tá? Mas é uma lágrima, assim, limpa, tá? Não tem secreção, não é purulenta e geralmente não tem muito mau cheiro. O mau cheiro se vem porque eles têm umas dobras nessa região. E esse excesso de umidade causa uma proliferação excessiva de fungos e bactérias. Então ele vai ter uma dermatite e um mau cheiro. Então, assim, primeira coisa, identificar o tipo de secreção lacrimal, se é uma epífora somente, se é um excesso só de lágrima ao redor do olho. E esses ductos, eles são facilmente desobstruídos. Então a gente consegue, com um catéter, desobstruir esse ducto. É uma cirurgia.
Mas assim, é ambulatorial. Não precisa, só se o animal for muito estressado, muito bravo, para que precisa anestesia geral. Mas não. Com colírio, não, colírio anestésico, a gente faz a desobstrução, tá? É um cateterzinho. Só que tem alguns animais que nascem com esse ducto, o ponto lacrimal, que é a abertura do ducto, fechado. Aí precisa sim fazer uma intervenção cirúrgica. Mas então aí já no caso, especificamente falando, é só o animal pequenininho, né? Bebê, por exemplo, ele já começa apresentando sintomas. Desde filhote. É que às vezes a pessoa não vai, não procura um especialista, acha que é normal, entendeu? Acha que é normal e vai deixando. Tem alguma raça que é mais propensa, fora aquelas que a senhora já falou, já citou? E o pug também. O pug tem bastante problema de excesso de lubrificação, né? Ao redor dos olhos, a obstrução do ducto nasolacrimal. Os gatos, gato persa, os braquicefálicos, geralmente são as raças braquicefálicas. Os gatos especificamente, igual por exemplo, eu tenho vários gatos, né? Já crio há muitos anos, e tem um que ele tá, inclusive começou a apresentar agora, lágrimas só de um olho. Eu observei, ele deve ter 2 dias, mais ou menos. O que pode ser? Pode ser uma obstrução do ducto. Às vezes até poeira. Ele já está com quadro virótico, ele está tratando. Então, mas pode ele ser, pode ser que tem a ver com infecções virais, sim, em gatos. Tá? Então não é só uma obstrução de ducto. Por isso, assim, tem que procurar o especialista, porque ele vai fazer uma avaliação do olho, juntamente com o clínico geral, fazer uma avaliação do estado geral do animal. Porque, assim, não adianta só falar, vou passar um colíriozinho e vai melhorar, porque às vezes a gente tem que tratar o animal sistêmico. Agora, assim, esses outros animais, por exemplo, aí fez a consulta e a gente consegue medir a produção lacrimal. É um teste simples, rápido, 1 minuto, tá? Eu peço para os proprietários não usarem nenhum tipo de colírio no dia, não fazer limpeza com soro fisiológico, vem no consultório, é um papelzinho, chama teste lacrimal de Schirmer. A gente mede a produção lacrimal, tá? Porque alguns animais ele tem uma deficiência na produção de lágrima. E essa deficiência... Pode aquele olho seco. Aquele olho seco. E aí a lágrima, ela tem imunoglobulinas naturais. E é uma região úmida, então assim, ela vai limpar o olho, a lágrima. Naturalmente ela faz a limpeza natural do olho. Certo. Quando não tem essa produção de lágrima adequada, o animal vai desenvolver conjuntivite crônica. Engraçado, a senhora falando, inclusive não sei se vocês estão tendo a mesma sensação, né? Quando ela fala que a produção de lágrima limpa o olho naturalmente. Eu raramente vi os meus animais com lágrimas. Muito raramente. E a senhora, pelo que a senhora está me falando, decorrendo, eles lacrimejam normalmente, é isso? Não, normalmente, mas assim, a lágrima, ela limpa o olho e desce pelo ducto e cai dentro da cavidade nasal. Na gente também acontece isso. Não aparece. O normal é não aparecer. Igualzinho o ser humano. Sim. A gente tem as pessoas que não têm... a gente vai produzir a lágrima, ela vai limpar o olho, vai lubrificar esse olho, desce pelo ducto nasolacrimal dos dois olhinhos e cai dentro da cavidade nasal. É o normal. Tá? Não pode o quê? Ter a epífora, que é um lacrimejamento excessivo ao redor da pálpebra e que cai aqui perto do nariz, né? E o que acontece? Esses animais que não têm uma produção lacrimal adequada, eles estão predispostos à conjuntivite. Então, o que as pessoas chegam para mim falando? Meu animalzinho, eu usei um colírio antibiótico, melhorou. A hora que para, a secreção volta. Entendeu? Se torna um caso crônico. Sim. Por quê? Porque ele está usando medicamento, às vezes está usando lubrificante, está melhorando essa limpeza que era para ser natural do olho. E aí ela não, a hora que para, vai voltar. Então o que a gente... acostumou, será? Não que acostumou, mas é que o problema não foi resolvido. Então a primeira coisa que tem que fazer? Medir a produção lacrimal. E o tratamento é diferenciado. Não adianta, esse tratamento para todos os animais. Não. Tem animal, o teste de Schirmer, o normal dele, a gente mede em milímetros. O normal é de 15 a 25. Tem animal que chega para mim com 1 milímetro. Tem animal que chega com 10, 12. Então, o tratamento ele é diferenciado para cada animal. Eu já tive casos, desculpa interrompê-la, mas eu já tive casos de gato e cachorro que eu tive que usar aquela lágrima artificial. Sabe aquele colírio com lágrima artificial? Tanto para o gato como para o cachorro. No caso do gato, é porque ela teve câncer, né? E no caso do cachorro, é porque ele perdeu a visão total. Ele ficou por causa da catarata, por causa da idade avançada, não quis
operar ele, né? Então ele teve que usar lágrima artificial pro resto da vida. E aqui ele tem que usar o tempo todo, né? Os lubrificantes, a gente indica, eles são indicados, só que, como eu te falei, cada caso é um caso. Tem animais que a gente precisa usar umas medicamentos manipulados, medicações mais, assim, diferenciadas para cada tipo de tratamento, porque só a lubrificação externa, que é o do proprietário, às vezes não vai resolver. E o que a gente tem que identificar? Se ele tem alguma alteração sistêmica, se o animal tem alguma virose, se ele tem alguma infecção. No caso do cachorro, ele não fechava os olhos mais. Ele dormia, inclusive, com os olhos abertos. Ele estava com 17 anos também, né? Já. Então, a gente tem que identificar o porquê. Se é alguma alteração muscular ou neurológica da pálpebra que não deixa o animal piscar direito. Tem alguns animais dessas raças braquicefálicas, que são Shih Tzu, Lhasa, que às vezes eles dormem de olho aberto. Isso existe. Anatômico deles é normal? Não. Tenta dormir de olho aberto. A gente não vai conseguir. Vai causar um ressecamento da superfície ocular, vai ter úlcera de córnea. Então, assim, os animais que não, por exemplo, vai dormir, fecha a oclusão palpebral não é completa, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma plástica, uma blefaroplastia para corrigir essa pálpebra. Entendeu? Tem algumas técnicas que a gente usa de blefaroplastia. Mas eu fico muito encantado, né? Quando vejo a medicina veterinária tão avançada, né? Porque a gente que é criador de animal, você vem de uma época bem antiga que tinha muito pouco recurso, né? Hoje a senhora tem essa especialidade em oftalmologia. Isso. Né? Eu não sabia que fazia blefaro num animal, não sabia. A gente faz. E é muito comum. Mas a idade interfere nessa cirurgia? A gente fica com dó de fazer com o animal. Hoje em dia, a tecnologia, assim, até a tecnologia anestésica está muito avançada. A gente tem anestesista veterinário que trabalha só com anestesia. O animal é entubado, é monitorado, pressão. Então, assim, hoje em dia está muito seguro. Tem que fazer exame pré-operatório igual o ser humano. Vai fazer uma cirurgia, faz exames pré-operatórios. Hoje em dia é tudo muito bem controlado. Mas a gente tem que ver, às vezes, por isso que eu gosto de falar, quando a gente adquire um animal comprando ou quando a gente recebe de doação, a gente vai fazer essa raça, quais são, procura na internet ou procura um veterinário, entendeu? Quais são as principais afecções que ela tem, entendeu? Por quê? Porque assim, se o pai e a mãe teve algum problema já oftalmológico ou qualquer outro problema, provavelmente, não é 100% de certeza, mas os filhotes vão ter, entendeu? Então assim, a gente tem que, antes de adquirir um animal, ver, esse animal, essa raça é predisposta a algumas alterações, entendeu? E a gente tem que ir atrás e minimizar, porque às vezes não vai esperar um animal chegar com 16 anos. Às vezes ele tem um probleminha, é crônico, desde que ele era novinho, entendeu? Então a gente resolve esse problema antes. Claro. Tá? Isso ajuda a saúde do animal e, claro, tranquiliza mais o dono também. E previne cegueira. Que é triste, né? Agora, o engraçado é que eles ficam cegos, mas eles ativam outros sentidos, né? E eles andam para tudo quanto é lugar. Eu morria de medo, o Júlio, né? Eu falei, nossa, porque eu mudei para uma outra casa e era muito grande a casa, né? Eu ficava morrendo de medo, porque por causa de escada e tudo, eu ficava correndo atrás dele. No segundo dia ele já sabia a escada, sabia andar tudo quanto é lugar e sem enxergar. Sem enxergar. Incrível, essas raças mais peludinhas que a gente chama, que são os Shih Tzu, Lhasa, até assim, eu atendo às vezes vira-lata com esse probleminha. Eles têm também uns cílios, que a gente chama, tem o cílio ectópico, são os pelinhos que nascem dentro do olho, tá? Isso causa um desconforto e pode estimular o lacrimejamento. Mas é igual que a senhora falou, né? Nós temos que realmente nos informar para cuidar melhor do animal que a gente tem, que a gente quer e que trata ele como da família. Os meus são todos filhos, né? Então a gente tem que saber se inteirar disso e graças a Deus vocês se especializaram e a medicina veterinária está muito adiantada. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigada a vocês pelo convite, com certeza. Volta mais vezes. A gente precisa conversar mais sobre esse assunto. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa.
agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberta? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse, não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos falar com vocês que desejam cuidar do seu patrimônio. Como preservar o seu patrimônio. Estou recebendo aqui o senhor Antônio do Prado e a Fernanda do cartório Antônio do Prado, que vai nos falar sobre instituição do bem de família. É isso? Isso mesmo. Tudo bem com o senhor, né, senhor Antônio? Tudo bem. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa. Pela primeira vez abordamos esse assunto aqui no programa, né, senhor Antônio? Primeira vez. O que é a instituição do bem de família? O bem de família pode fazer em cartório ou em escritura para proteger, para brindar esse bem. Então, aí pode ser a casa que ele mora, pode ser outro bem, um comercial que dá lucro para ele. Então, fica à vontade dele. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existem muitas hipotecas que se fazem, né, empréstimos, e dão ali de garantia o imóvel ou mesmo a empresa, ou mesmo outro bem, um carro, alguma coisa assim. Então, quando a gente quer preservar uma casa, uma empresa, você vai lá e faz essa declaração primeiro no cartório e depois é que pode conseguir fazer essa questão de empréstimos. Ou o contrário pode existir, por exemplo, a pessoa fez um empréstimo, colocou aquele bem como garantia, depois vai lá no cartório correndo, faz a instituição do bem de família e aí segura. Como é que funciona isso, Fernanda? Ela está até rindo ali, mas eu não conheço essa história, não entendo bem. Não, nesse caso, ele tomou um empréstimo e deu como garantia um certo imóvel dele. Esse já não é dele mais, já fica no caso do empréstimo. No caso do empréstimo, da segurança do empréstimo. E quando eu vou lá no cartório, por exemplo, é só ir lá no cartório e falar, eu quero instituir um bem de família meu, a minha casa como um bem de família. Eu vou lá no cartório e vocês dão entrada no processo, como é que é isso? Sim, a Fernanda vai explicar. E não precisa ser casado também não, pode ser solteiro também. Porque bem de família já entende-se que tem que ter uma família constituída, né? Mas a lei não entende assim. Não. Isso, Tancredo. Hoje as famílias, né, as formatações de famílias tiveram um conceito alterado, né? Então nós temos vários tipos de família hoje em dia. Então eu não posso considerar somente aquele casal com filhos, né? Então eu tenho várias situações distintas. Para instituir o bem de família, primeiro a pessoa precisa estar solvente, ou seja, ela não pode ser devedora, igual no caso que você mencionou, que ele já fez a hipoteca e aí quer dar um desperto, vou lá e instituo como bem de família. Aí eu não posso, né? E também tenho que lembrar que ao instituir o bem de família, eu não posso escolher um imóvel que ultrapasse 1/3 do meu patrimônio líquido. Isso é importante, porque nós temos dois tipos de bem de família.
O legal, né, que é aquele que independe de providências de documentos, a própria lei resguarda, né, dentro do seu patrimônio, aquele de menor valor, para que não venha responder pelas suas dívidas. E tem o convencional, o voluntário, que se fala, é onde eu vou ao cartório e instituo sobre um determinado imóvel. Aí eu escolho um dentre os que eu tenho, desde que o valor desse imóvel não seja superior a 1/3 do meu patrimônio. Entendi. Inclusive, com relação a isso que você citou, eu tinha o entendimento que a pessoa, por exemplo, não pode perder a casa que mora. Né? Se ela tiver dívidas, o banco ou qualquer instituição financeira vai lá e tenta pegar aqueles bens para saldar a dívida. O direito da casa própria, né? A casa, o banco não pode pegar. Então, a pessoa pode perder tudo, menos a casa onde mora. Isso. Agora é importante ressaltar, Tancredo, que nós temos algumas exceções na lei. Por exemplo, imagina aquele imóvel que foi adquirido com fruto de financiamento, né? Ou, por exemplo, eu peguei um empréstimo para construir aquela casa. Ou dei em garantia em uma hipoteca, como você mencionou. Nessas situações, a lei permite, né, que aquele imóvel responda pela dívida. Então, não é uma regra 100%, né, que abrange todo tipo de dívida, não. Nós temos que ficar atento a essas exceções. Dívidas como, por exemplo, IPTU, condomínios, né, que a gente vê bastante aí, são outras situações em que permitem que o bem responda pela dívida. Não sabia. Fernando, e esse caso, tem muitos casos que também é para fugir da lei. Por exemplo, eles têm algum processo e eles resolvem divorciar. Divorciar só no papel. Certo, para que aquele imóvel saia de nome de um dos cônjuges, né, para não responder pela dívida. Isso também tem que ser analisado com cautela. Também que tem, né? Tem bastante. Então isso vai ser analisado, Tancredo. A gente viu agora na grande mídia aí, né, questão do Lava Jato. Sim, né, uma lavagem de dinheiro e tudo para algumas situações. Então é analisado se aquele negócio foi realmente uma simulação, né, para fraudar credores, que a gente chama fraude contra credores. Aí nessa situação a lei também vai poder, né, quebrar essa barreira e pegar aquele patrimônio. Tá. Salvando todos esses casos que você já nos citou, que não podem, né? Qualquer pessoa pode ir lá e resguardar um bem dela? Sim, desde que ela seja maior, capaz, né, ela pode fazer esse procedimento. Se ela só tiver a casa em nome dela como um patrimônio, ela não pode. Porque é superior a 1/3 do patrimônio dela. Nesse caso, Tancredo, como é o único imóvel, já entra na instituição do bem de família legal, né? Ela não precisa fazer a instituição, porque a lei já garante a ela esse direito. Tá, aí o senhor Antônio até falou anteriormente que não precisa de ser mulher, marido, filhos. Isso. Se a pessoa for solteira, ela pode resguardar esse imóvel? Ela pode resguardar, né? Inclusive imóvel, Tancredo, onde às vezes ela não reside por algum motivo, mas que é um imóvel que traz a subsistência para a família dela. Às vezes eu moro aqui em Goiânia, né, de aluguel, mas tenho meu imóvel próprio no Rio de Janeiro. Sim. E lá eu aloco esse bem que me garante a subsistência aqui em Goiânia. Então eu posso ter este bem no Rio de Janeiro como um bem de família, mesmo não sendo o imóvel da minha residência. Mas se for, por exemplo, nós estamos em Goiânia, Sim. né? Se for no Rio de Janeiro, eu não posso, por exemplo, fazer no cartório aqui de Goiânia. Pode fazer. Agora, o registro só poderá ser feito no cartório do Rio de Janeiro, né? Que é no registro de imóveis. Agora, a escritura de instituição de bem de família, que é feita em cartório de tabelionato de notas, né? É da preferência do proprietário. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa instituição do bem de família é uma declaração que eu posso fazer no cartório. Uma escritura pública. Uma escritura pública que eu posso fazer no cartório. Exatamente. Ali já tem o seu valor. Aí eu preciso registrá-la na matrícula do imóvel. Registrar onde é o imóvel. Se é no Rio de Janeiro, é no cartório de registro de imóveis no Rio. E assim por diante. Entendi. É como se fosse uma declaração, a pessoa leva, olha aqui, isso aqui realmente é instituído, aí o cartório tem que fazer esse registro. Isso, e aí fica constando na matrícula desse imóvel essa instituição de bem de família. E serve, inclusive, para quando eu vou tratar com outras pessoas, né, às vezes querem o empréstimo e dar aquele imóvel em garantia, aí aquele credor já vai falar, não, esse imóvel não me serve, porque você já instituiu ele como bem de família. Certo. No caso de falecimento, como é que fica esse imóvel que foi instituído como bem de família? Ele entra na partilha dos bens? Entra na partilha normalmente, né? Não tem nenhum empecilho? Não. O que ele não vai, né, fazer com esse imóvel é, por exemplo,
poder dar em garantia, se já tiver instituído o bem de família, né? Ou fazer com que esse imóvel responda pelas dívidas que porventura ele venha a contrair. Certo, ok. Bem interessante, é um assunto novo, pela primeira vez que a gente aborda aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor, seu Antônio, a sua presença, Fernando, sempre muito simpática, muito esclarecedora, e é claro que contamos com a sua colaboração mais vezes aqui no programa. Muito obrigado pela participação e o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso telefone e do nosso e-mail. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberta? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br.